Muito bem, senhores, nós vamos dar então início a essa segunda parte da nossa reunião plenária e reforçando mais uma vez que essa é uma temática do qual todas as entidades do Centro Empresarial são partícipes. Gostaria mais uma vez de agradecer a presença de todos as senhoras e senhores. Nós justamente mudamos de sala porque o público é maior do que o usual, e isso acho que é uma bela representação de que o tema proposto continua sendo um tema de interesse de todos para que possamos evoluir, como sempre é de bom grado e de desejo que o façamos. Por parte, portanto, do Centro Empresarial, nós são autores desse movimento, tanto a Associação Empresarial, da qual eu represento, assim como a APEV, que o presidente Leandro Schmegel está aqui conosco, do CDL, Marcelo Nazato, da mesma forma do Sindicato Patronal das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico, o senhor Célio Baia, que também está conosco. Também assinam esse documento que nós apresentaremos na sequência, o senhor Charles Bretsky, do Sindicato Patronal das Indústrias da Alimentação, o senhor Nelson Dauri, do Sindicato das Indústrias do Vestuário, o senhor Nivaldo Stelling, do Sindicato Patronal das Indústrias da Construção e do Mobiliário, e o senhor Ivo Evo, do Sindicato Patronal do Comércio Varejista, todas as entidades que fazem parte desse centro empresarial. Esse trabalho que nós estamos promovendo no dia de hoje, ele teve início hoje, na manhã ainda deste mesmo dia, às 11 horas da manhã, no qual convidamos e reunimos presidentes dos partidos políticos do nosso município. Nós seguimos a indicação ou a inscrição que esses partidos têm no Tribunal Regional Eleitoral, no TRE local, onde nós temos 21 partidos devidamente inscritos e oficialmente reconhecidos no tribunal. Recentemente, alguns poucos dias atrás, a imprensa inclusive divulgou que teria subido para 31 partidos no nosso município, mas nós nos baseamos nos dados oficialmente encontrados para a consulta. Convidamos portanto, 21 presidentes. Nós tivemos na manhã de hoje a presença desses presidentes, o senhor Ademar Possamay, presidente do DEM, Ademir Isidoro, presidente do PP, Andréa Sdorf, presidente do PTC, Carlos Chiodini, presidente do PMDB, o senhor Ivo Conel, presidente do PSB, o senhor Leonel Floriani, presidente do PSD, a senhora Márcia Alberton, presidente do PSDB, o senhor Marcelino Grün, presidente do PTB, e o senhor Sérgio Pacheco, presidente do PPS. Esses foram os presidentes que estiveram conosco na manhã do dia de hoje, do qual trabalhamos essa mesma pauta que estamos aqui. Essa pauta que nós vamos apresentar na sequência, ela foi desenhada e endereçada aos presidentes dos partidos, por isso que tomamos a iniciativa de conduzir dessa forma. Agora há pouco, às 17 horas, tivemos reunido com representantes da imprensa para que também pudéssemos fazer a devida divulgação e esclarecer os devidos pontos para o bom e perfeito entendimento sobre o intuito desse movimento que nós estamos promovendo. O texto depois que nós vamos compartilhar, eu acho que ele é autointerpretativo, mas eu vou me dar o direito de reproduzi-lo na íntegra, porque eu acho que é extremamente importante a compreensão do que nós estamos fazendo nesse momento. Essa iniciativa ela nasce muito de uma percepção de que nós, enquanto sociedade civil organizada, temos tanto o direito como o dever de participarmos, se assim entendemos que o ambiente que nos cerca ele possa evoluir na medida em que nós também entendemos que tem oportunidade para fazer. Nossa motivação para fazer para iniciar esse trabalho que estamos fazendo, ele vem lastreado em uma série de pontos, dentre os quais eu gostaria de usar um dado. Isso aqui é um fragmento de uma pesquisa que foi realizada pelo jornal Correio do Povo aqui do nosso município. Nós não tivemos acesso à pesquisa completa, mas nós tivemos acesso a esse ponto que ele é bastante relevante, fomos autorizados
a divulgar. Dentre os diversos pontos que foram pesquisados, um dos questionamentos que foi feito por essa iniciativa foi perguntar à nossa população, perguntando aqui para uma amostragem, são 400 entrevistados, estatisticamente é bastante representativo, é suficientemente representativo para ter uma noção da opinião pública da nossa comunidade, aonde 400 pessoas abordadas de forma aberta, sem indução de respostas, tiveram a oportunidade de se manifestar sobre as instituições em que mais confiam. A soma depois dos percentuais ultrapassa os 100%, porque o respondente tinha o direito de manifestar mais de uma posição, assim como tinha o direito de não reconhecer nenhuma, assim como 43% dos votantes, ou seja, 10,8% das pessoas entrevistadas não indicaram nenhuma instituição. Destas instituições, portanto, que estão ali no mapa, 60% indicaram a igreja como a instituição da qual mais confiam, indicaram 28,8% indicaram as grandes empresas como as instituições mais confiáveis do nosso município, 23% indicaram as associações de bairro, 18% indicou a imprensa local, 10,8% a prefeitura municipal, 4,8% o governo federal, 4,5% o governo estadual, 4,3% os políticos da nossa cidade, 3,8% a Câmara de Vereadores do nosso município e 10,8% não indicaram nenhuma instituição como efetiva representante como uma entidade que efetivamente considera uma entidade confiável ou que considere que a represente. Cada um dos senhores e das senhoras seguramente vai ter suas próprias conclusões, mas o nosso entendimento para o objetivo dessa conversa, que é em relação a não só às eleições, mas acima de tudo sobre a gestão pública, do qual todos nós, empresários ou não, somos impactados, não é uma fotografia seguramente das mais confortáveis. E essa fotografia, ela, segundo a nossa visão, ela é o resultado do desempenho e da participação de todos, de toda a sociedade, e a sociedade entenda aqui como povo. Hoje pela manhã, inclusive, junto com os presidentes dos partidos, a gente falou um pouquinho sobre isso. Muitas vezes dá a impressão que o governo governa para o povo, né? Mas a pergunta sempre é quem é o povo, né? Como se o povo segregasse alguém, né? O povo não segrega ninguém, né? Não segrega empresários, não segrega ricos de pobres, povo são todos. Muitas vezes, politicamente, a expressão povo ganhou um ar pejorativo, parece que de governar para uma minoria, e não é a realidade, pelo menos esse não é o nosso entendimento. Então, como nós também nos entendemos enquanto povo nesse contexto, isso serve para o bem e para o mal. Sobre o aspecto da responsabilidade, o nosso entendimento é que todos são responsáveis por esse cenário. A sociedade de uma maneira geral, e nós nos incluímos nela, e portanto, por conta disso é que nós vamos buscar fazer a nossa contribuição nessa direção. Os próprios partidos políticos, os políticos, nesse caso a própria prefeitura municipal, os próprios vereadores, de uma maneira geral, devem se sentir desconfortáveis com essa fotografia, pelo menos que esta pesquisa está nesse momento representando essa fotografia. Se a responsabilidade de estarmos escolhendo esse tipo de resultado ela é de todos, a responsabilidade para mudar esse estado de coisas também, o nosso entendimento é de todos. Nós vamos estar falando na sequência, na segunda parte dessa nossa conversa, nós vamos estar falando de uma intenção nossa de promover efetivamente uma ação de conscientização, inclusive para esse próximo processo eleitoral. Nós escolhemos, vai ser devidamente explicado, nós escolhemos concentrar muitos dos esforços efetivamente na Câmara de Vereadores. Nosso entendimento é que começa por ali, e nós vamos buscar ser contributivos para que o nosso eleitor efetivamente haja ou reaja de uma maneira mais participativa, para que possa efetivamente ajudar a contribuir com a mudança desse estado de coisas. Ninguém vai conseguir impor
uma mudança de opinião pública. Nós temos que reconquistar a opinião pública em relação à respeitabilidade e à confiabilidade das casas públicas. Só assim nós vamos poder retomar o respeito e o efetivo poder de representatividade, não só aquela conquistada por lei, mas a representatividade conquistada efetivamente pela sociedade se sentir representada de uma maneira geral. Então, se a responsabilidade de mudança desse cenário ela é de todos, nós vamos buscar fazer a nossa contribuição. É isso que nós estamos iniciando no dia de hoje. O entendimento é que esse cenário também é resultado da incapacidade de entender a sociedade que representa, é responsabilidade tanto dos atores que compõem e participam das composições dos poderes e da passividade daqueles que são o povo, como citado nós mesmos, e nós precisamos recuperar essa condição. Nós, portanto, elaboramos um documento onde a gente buscou deixar claro, eu vou me deter mais nos pontos, não vou me deter na leitura de todos os itens, hoje pela manhã o fizemos, mas em respeito ao tempo de todos, vou depois fazer leitura apenas dos pontos específicos. Primeira parte introdutória, nós justamente procuramos ser enfáticos que essa é uma posição do centro empresarial, portanto tem um viés na nossa visão enquanto empresários, e vai ficar muito claro, inclusive nas proposições aqui colocadas, que em nenhum momento, nenhum dos pontos colocados, nem para os pleiteantes à Câmara Municipal, nem para o pleiteante ao Executivo, em nenhum momento aqui tem uma demanda de benefício à classe empresarial ou a qualquer entidade do centro empresarial. Todas as demandas que estão aqui estão voltadas para uma visão que temos em relação à administração de qualquer coisa que seja. Porque o ato de administrar, obviamente que as regras do setor público são diferentes do setor privado, para o bem e para o mal, o ato de administrar segue lógicas que nós entendemos como análogas. E o processo de gestão eficaz e racional, elas são muito bem-vindas em qualquer ambiente, principalmente num ambiente econômico desconfortável dos quais todos estamos expostos e todos estamos sentindo os efeitos nos últimos tempos. Nós vamos nos apegar muito nessa capacidade de investimentos do município, hoje inferior a 2%. A administração pública, a gestão pública não visa lucro. O resultado de uma gestão eficaz de uma iniciativa privada é o lucro. O resultado de uma gestão eficaz do poder público é a sua capacidade de investimento. Se ela perde a capacidade de investir, ela não consegue gerar as condições para o desenvolvimento e para o crescimento de uma comunidade, que é o que nós temos enfrentado. Nós tivemos um crescimento, temos tido um crescimento histórico, estamos mal acostumados, talvez, de uma cidade que cresceu nos últimos tempos acima da média dos municípios do nosso estado, mas essa realidade mudou. E nós perdemos a nossa capacidade relativa de crescer no mesmo ritmo que outras cidades crescem. Isso traz efeitos colaterais que nós já temos sentido. Portanto, o que nós estamos propondo aqui leva em consideração a experiência de gestão dos nossos associados e das melhores práticas de administração racional, e é isso que nós estamos compartilhando, portanto, a partir de agora para os pleiteantes do Poder Executivo e Poder Legislativo para o pleito de gestão 2017-2018. Para a Câmara Municipal, nosso entendimento é que precisa haver uma redução do repasse da arrecadação municipal através da devolução à Prefeitura Municipal no início de cada ano de 3% dos atuais 6 recebidos por força de norma constitucional. A Câmara, e aqui vale, e quando a gente fala de devolução à Prefeitura no início de cada ano, obviamente que é uma força de expressão, porque todos aqueles que conhecem como funciona essa dinâmica, a Câmara não recebe esse recurso no início do mandato, mas ela vai recebendo conforme a arrecadação. O que nós falamos aqui de devolução no início é o empenho, é o compromisso já assumido desde o início desse processo, do exercício de cada ano, para que a administração executiva possa fazer o melhor uso planejado
desses recursos e possa assumir efetivamente compromissos, inclusive com a população, segundo os seus pleitos. Sempre lembrando, considerando, dentre as funções da Câmara de Vereadores está a prerrogativa de aprovar o orçamento do município, ele já tem naquele ato a prerrogativa de ajudar a induzir o melhor uso daquele recurso. Se ele já tem nesse ato, ele pode já ajudar a contribuir nesse sentido. Vale aqui uma ressalva positiva em relação à Câmara de Vereadores do nosso município, de que historicamente a Câmara de Vereadores não tem ocupado mais do que 2,7% da arrecadação. Isso, na média de municípios com dimensão análogas à nossa, isso é um bom perfil de gestão. Tem apenas, dos municípios medidos entre o Estado de Santa Catarina e o Estado do Paraná, tem apenas um município mais eficaz nesta gestão do que o nosso. Então esse é um ponto positivo em relação ao que a Câmara Municipal promove. Mas a Câmara Municipal, portanto, tem devolvido esses recursos. Mas quando ela devolve no final do exercício, ela não permite o planejamento do uso adequado desse recurso, sendo que a administração, sendo que o Poder Executivo, ele fica refém de um recurso que volta no momento inadequado e muitas vezes volta já com algum tipo de indicação da onde deveria ser feita essa aplicação. Sendo que todos os senhores que são membros ou partícipes do poder público sabem que esse recurso não pode voltar empenhado. Esse recurso tem que voltar livre. Na prática, muitas vezes a gente sabe que uma parte desse recurso, não sei se aqui em Jaraguá funciona assim, mas em outras cidades funciona assim, esse recurso volta de alguma forma já empenhado. Isso é um processo que a sociedade civil entende que ele não é cabível e nós não gostaríamos que isso acontecesse dentro da nossa comunidade. Manter os vencimentos dos vereadores nos mesmos patamares ora praticados para a próxima legislatura. O nosso entendimento é que o ganho, e aqui não é uma discussão se é merecedor ou não é merecedor de um ganho maior do que é o de hoje. Nós só temos que levar em consideração que a arrecadação cai, que a população, que o nível de desemprego de Jaraguá do Sul aumenta e que o ganho médio da população não cresce. Se as casas são efetivas representantes do povo, ela não pode gozar de benefícios diferentes daquele que está o povo exposto. E se os gestores públicos, pelo menos nesta crise econômica, têm grande responsabilidade, independente se estão na esfera municipal, estadual ou federal, mas os gestores públicos têm grande responsabilidade para esse estado de coisas que nós estamos expostos, nada mais justo que se comprometa no mínimo na mesma realidade que nós temos enfrentado na vida da sociedade civil como um todo. Limitar ao máximo de 37 funcionários entre efetivos, comissionados e indicados políticos. São 11 vereadores, nos parece absolutamente administrável ter 37 funcionários numa casa com 11 vereadores. Nos parece altamente possível fazer uma boa e adequada gestão ou desempenhar efetivamente o papel do qual foi eleito, desempenhar o seu papel através da utilização de 37 colaboradores na Câmara Municipal. Hoje esse número é maior, nosso entendimento é que 37 seria o limite máximo que a casa deveria estar trabalhando. Não propor nem aumentar o número de vereadores, 11 atualmente, por ser inadmissível a sua defesa. Não é momento para isso, esse assunto já foi recentemente tratado por essa sociedade, e vez por outra esse assunto volta a ser manifestado por um ou outro representante da classe política. Nosso entendimento é que esse assunto não deveria ocupar a atenção de absolutamente nenhum dos políticos, ou dos nossos vereadores, ou dos partidos políticos nesse ciclo que nós estamos iniciando. Não construir nova sede, limitando-se às alterações eventualmente necessárias às melhorias no já atual e suficiente espaço ocupado. Ainda mais se nós tivermos uma redução do número de colaboradores, parece absolutamente suficiente
o atual espaço físico. Todos os investimentos que possam preservar patrimônio, gerar alguma condição adicional para a boa prática da sua atividade, parece razoável. A construção de uma nova sede é absolutamente inadmissível. Não conheço a informação de forma oficial, mas nós fomos recém-informados por um representante da imprensa, justamente na coletiva de agora há pouco, inclusive o terreno para a construção da nova sede já estaria, inclusive, comprado. Não sei se essa informação tem algum fundamento, nós achamos absolutamente incompatível com a realidade que vive essa sociedade de uma maneira geral, aonde 160 mil pessoas têm menos do que 2% de recursos da municipalidade para investir na melhoria da condição de vida, de mobilidade, de infraestrutura de uma sociedade, e nós tenhamos um empenho maior do que 160 mil habitantes hoje do nosso município do que nós temos alocados ou direcionados para um grupo menor de pessoas dentro dessa realidade. Em relação à Prefeitura Municipal, direcionar o mínimo de 12% do orçamento anual para investir em infraestrutura com recursos próprios, já foi até questionado, mas está pagando investimento. Desde que seja recursos próprios, eu estou pagando um investimento que já foi feito, estou só pagando investimento, eu posso alocar, eu posso fazer empréstimos na mesma monta. O que importa é que 12% seja possível de fazer. 12% é desafiador? Sim, é desafiador. São poucas as administrações públicas que têm essa capacidade? Sim, são poucas as administrações públicas. Mas Jaraguá, historicamente, se credencia ou aparece nos noticiários como detentora de indicadores acima da média. Acho que é absolutamente justo que nós possamos objetivar, chegar em patamares realmente que nos diferenciem da realidade de outras comunidades. Ao receber a devolução de 3% do repasse realizado por força de norma constitucional, a Câmara direcionar a totalidade desses recursos para investimentos em infraestrutura. Otimizar os custos e capacidade administrativa através da redução das atuais 13 secretarias e 2 autarquias para o limite de 8 secretarias e duas autarquias. Aqui tem um tema bastante importante. Gostaria de me apegar muito na primeira parte da tela. De forma não exaustiva, apenas propositiva, compartilhamos nossa visão sobre um dos possíveis arranjos que poderão ser feitos. Não lerei o arranjo porque não é a parte mais importante. Aqui é uma das visões que nós temos. Hoje que os presidentes dos partidos já foram falar, mas podia ser, seguramente pode ser de muitas formas. Fiquei feliz, inclusive, que um dos presidentes de partido até manifestou que acredita que pode ser até mais austero. Ótimo. Se tiverem boas ideias e boas proposições, que gozemos desse benefício dos pleiteantes ao cargo, que apresentem, inclusive, forma de ser ainda mais austero. Qualquer administrador sabe que é humanamente impossível administrar 15 pessoas. Quando nós estamos falando de reduzir de 13 secretarias para 8 secretarias, nós não estamos aqui sugerindo que a secretaria desapareça. Nós estamos falando aqui um número limite de pessoas a serem geridas. A economia não vem porque tem um salário a menos de um secretário. A economia vem, e os gestores sabem disso, a economia vem a partir do momento em que um administrador gere menos pessoas. Estas pessoas têm um nível de abrangência e de autonomia maior, e a partir dessa abrangência e autonomia maior, tem uma visão sistêmica maior e consegue priorizar de uma maneira mais adequada o melhor uso do recurso disponível naquele momento. Nós precisamos, para alcançar uma administração racional, nós precisamos de administradores com uma capacidade e com uma visão sistêmica maior das suas responsabilidades. Portanto, não é exaustivo esse arranjo, ele é livre de críticas. Nós não somos administradores públicos, nós somos administradores da iniciativa privada, portanto não temos a pretensão de ter a melhor solução para esse arranjo. Os senhores que se dedicam a esta causa e se apresentam com competência para fazê-lo, têm uma grande oportunidade de fazer ainda melhor do que essa nossa provocação. A Prefeitura Municipal deve tornar mais eficiente o uso das verbas em todos os seus projetos,
para todas as áreas, inclusive educação e saúde, fazendo as necessárias reduções, sem prejuízo à qualidade dos serviços prestados a toda a população. Esta gestão mais eficaz, gradualmente, deveria gerar algo em torno de 6%, direcionado tais recursos todos a investimentos em infraestrutura. Aqui eu gostaria também de dedicar alguns esclarecimentos. Nós refletimos muito sobre essa provocação que nós estamos fazendo aqui, pelo efeito que ele poderia ter, inclusive, do mau uso dessa nossa manifestação, que daqui a pouco pode sair algum rótulo dizendo que empresários estão sugerindo que educação e saúde deixaram de ser importantes. Nós temos a ousadia de fazer essa manifestação e o conforto de fazer essa manifestação, porque a história mostra, e é absolutamente público, a história mostra o nível de engajamento da sociedade, dessas entidades representadas pelos SEJAS, dos empresários que são associados a estas entidades, seja na dedicação de tempo, mas e acima de tudo no massivo aporte de recursos financeiros no investimento dos hospitais, nos investimentos para promover melhores condições de saúde dentro do nosso município. Da mesma forma, a educação. Está aqui o secretário de Educação do município, iniciativa desempenhada por esta casa já desde o ano de 2014, já tem trazido um nível de aproximação e interação muito importante junto à Secretaria Municipal de Educação, com belas iniciativas. A partir de abril desse ano, inclusive, já começamos tratativas com a Secretaria, com a ADR aqui, junto ao Leonel, para que nós também façamos repliquemos aquilo que é possível desse modelo também no ensino médio, através das escolas estaduais, demonstrando todo o nosso interesse, dedicação de energia nessa direção. Nós temos um dos nossos vice-presidentes da CIRI, o Wilson Vasco, que é o articulador por parte da nossa entidade nessa direção. Fomos coautores do desenvolvimento da metodologia para medição da qualidade do ensino que tem sido prestado aqui no nosso município. Foi a classe empresarial que patrocinou a ida dos professores para o intercâmbio na Alemanha. Portanto, são dois temas que nós estamos muito confortáveis de apontá-los, porque somos sim conhecedores desse tema e somos sensíveis e partícipes desse tema. Eu gosto de enaltecer muito isso, porque é um tema muito sensível à comunidade de uma maneira geral, e não tenho dúvida nenhuma que para aquelas pessoas não bem intencionadas pode ser um prato cheio ficar proliferando por aí, que a classe empresarial começou a achar menos importante esses temas. A gente não acha menos importante, muito pelo contrário, a gente só acha, justamente por conta do nosso envolvimento, que tem sim espaço para sermos mais bem sucedidos na utilização dos recursos que são destinados, que estão acima da indicação constitucional da qual somos também geridos. O próximo item fala da manutenção das parcerias nos projetos de participação da CIGES. Aqui são os dois únicos pontos que nós estamos pontuando de projetos já em curso, que fala do tema de educação, que eu acabei de citar, e do tema de inovação, que é um tema que é desenvolvido pelo governo do estado, que tem a participação da prefeitura municipal e do qual a CIGES também é partícipe dessa iniciativa, tem buscado evitar os melhores esforços. Por que temos enaltecido esse ponto de uma maneira bastante importante? Porque entendemos que a partir do Distrito de Inovação, a partir da Lei Municipal de Inovação, podemos encontrar caminhos efetivos para o desenvolvimento, o aprimoramento e a evolução da matriz econômica historicamente industrial, que depois teve efeitos em prestadores de serviços. Temos grandes empresas prestadoras de serviços já dentro da nossa comunidade empresarial, mas entendemos que precisamos dar mais um passo e todos o desenvolvimento que a área de inovação pode ajudar a trazer, tanto a matriz da economia tradicional, como aos desdobramentos que nós podemos introduzir para novas economias e futuras economias do nosso município, é uma visão de futuro altamente relevante à causa. Isso aqui não deveria ser um assunto exclusivamente da classe empresarial, isso aqui
no nosso entendimento, é um assunto efetivamente de comunidade. Continuando, não lançar edital de contratação de novos servidores ao longo do próximo mandato, aprimorando a formação dos atuais servidores, desenvolvendo o processo de meritocracia, alocando os melhores talentos nos cargos mais pertinentes às suas competências. Todos sabemos, esse ano foi muito... a Prefeitura, inclusive, teve que enfrentar um movimento de paralisação. Esse movimento de paralisação veio todo alocado na discussão do reajuste dos servidores públicos, e aqui não é uma discussão se é justo ou não é justo, aqui é uma discussão da capacidade que tem o município, pela sua arrecadação, de sustentar o tamanho da máquina pública que se transformou. A Prefeitura Municipal é, até esse momento, o terceiro maior empregador do nosso município, em vias de se tornar o segundo maior empregador do nosso município, com o complemento do reajuste programado para o mês de novembro desse ano, conforme foi o último acordo coletivo da categoria, vai estar raspando o teto constitucional. Portanto, o próximo prefeito municipal, seja ele quem for, seja no mandato de continuidade, seja com uma nova gestão, o novo prefeito ou o prefeito reconduzido já iniciará o seu mandato com um gigantesco problema de já ter no colo um problema de administração, onde, mesmo que não fazendo nada, com o desenho de arrecadação que nós temos para o município, porque está sempre baseado no histórico de 2 anos atrás, e já sabemos que a arrecadação está comprometida para o próximo ciclo, já vai romper a barreira constitucional e, portanto, o próximo já iniciará mandato comprometido, logo nos seus primeiros meses, já estará comprometido dentro do teto constitucional de 54% da arrecadação comprometida com folha de pagamento. Então, isso aqui, eu diria que não é uma escolha, isso aqui virou uma necessidade. E o nosso entendimento que façamos dessa necessidade uma oportunidade, quem sabe possamos ter muita discussão em relação ao funcionalismo público, de que o funcionalismo público não é comprometido, que ele está desmotivado, que ele não é considerado, enfim, não sou conhecedor profundo do tema, mas conceitos de administração pressupõem que se a gente fizer uma boa gestão, nós podemos, a partir de um movimento, alcançar alguns objetivos e que tenhamos menos indicações políticas nos cargos de gestão e façamos o melhor uso dos recursos humanos já disponíveis. Próximo item, aprimoramento geral da racionalidade de gestão, cujos esforços somados devem aumentar a capacidade de investimentos focados em infraestrutura e mobilidade urbana, visando alcançar o patamar de 12% até o 4º ano de gestão, através de incrementos contínuos, 5% no primeiro ano, aumentando para 8%, 10% e 12% consecutivamente. Para aqueles que já fizeram uma rápida conta, viram que o inferior a 2%, mais a nossa provocação dos 3% vindos da Câmara de Vereadores, já os 5% eles já nascem basicamente dali. Os demais, obviamente, a nova gestão vai ter que ter o seu tempo para poder fazer essa adequação. São uma série de medidas que têm que ser tomadas para alcançar esses patamares. Portanto, a nossa visão é que essas metas, para que nós não percamos o objetivo final de alcançar os 12%, nos parece absolutamente desafiador, mas factível essa escadinha de desenvolvimento para que a nossa capacidade de investimento no município cresça ao longo dos anos. Reestruturar o atendimento aos contribuintes, cujos processos atuais são morosos e burocráticos, com aprimoramento dos procedimentos internos através da automatização e informatização, sempre primando pela transparência, agilidade e eficiência. Enfim, esses são os pontos que nós estamos propondo para que sejam absorvidos pelos pleiteantes aos cargos públicos do próximo ciclo eleitoral. Mais uma vez, vejam que nós estamos insistentemente falando da capacidade de investimento do município.
O nosso entendimento é que a economia, a partir do momento em que as condições são dadas, condições com diminuição de burocracia, portanto, por isso que a gente fala muito, a Associação Empresarial tem falado muito e tem saído na imprensa nosso desconforto com a questão da nota fiscal eletrônica, nosso desconforto, já foi inclusive manifestado sobre esse tema em outras oportunidades, falar, mas numa administração pública é mais difícil do que numa administração privada. Eu posso até não conhecer, mas posso até ter o mínimo de inteligência para compreender. Agora, quando nós fazemos esse tipo de alusão, é porque nós ficamos desconfortáveis quando outras administrações públicas alcançam, e várias delas alcançam isso antes do que a gente. Então não é uma comparação entre a administração pública e a administração privada, é uma comparação entre desempenhos de administrações públicas, que eu entendo que estão regidas pelas mesmas regras. Quando a gente fala de praça do empreendedor, para que nós tenhamos uma agilidade muito maior dos próprios processos, como um fomento ao empreendedor para que ele possa fazer o seu investimento, possa desenvolver o seu negócio, ampliar o seu negócio, enfim, diversificar o seu negócio. Nosso entendimento, portanto, é que a economia gira a partir do momento em que as condições elas são dadas. Nós não precisamos que o governo, que nenhum tipo de governo gere economia. Nós precisamos que ele gere as condições. A iniciativa privada, historicamente, ela é, por natureza, ávida de fazer investimentos desde que as condições sejam propícias a tal, e é esse o nosso entendimento e é nessa direção que nós estamos falando. E como nós temos uma defesa muito grande de que não existe social sem econômico, porque é através do econômico que se financia o social, nós precisamos destravar economicamente a nossa cidade para que a arrecadação volte a crescer, e a arrecadação não cresça através de imposição de novos impostos. Isso seria um atestado de incompetência muito grande. O crescimento de arrecadação tem que vir através do crescimento econômico do nosso município, da nossa comunidade empresarial ou da futura comunidade empresarial que possa desempenhar. Nós também contribuímos distribuindo o estudo de vias estruturantes, foi desenvolvido pela entidade no ano de 2013, com participação de muitas frentes, está baseado na realidade urbana municipal e na implementação de proporções acima indicadas, dando devida atenção àquelas proporções de responsabilidade do município. Nosso entendimento é que nesse complexo momento político e econômico, espera dos dirigentes municipais, que assumirão a partir do próximo pleito, uma visão global condizente com as expectativas da população, calcada na realidade, mas otimistas em relação ao futuro. A população não teria a visão que tem, segundo a pesquisa do Correio do Povo, não teria o grau de baixo nível de confiabilidade nos poderes públicos constituídos, se no nosso entendimento, se ele tivesse mais alinhado com os anseios efetivamente desta população. Apelamos ao bom senso de Vossa Senhoria, lembrando sempre que essa carta foi endereçada aos presidentes dos partidos, para que adote as medidas ora propostas e entenda o SEJAS como apoiador de uma nova fase de austeridade moral, equilíbrio econômico e de crescimento. O SEJAS apoiará todos aqueles que tiverem a coragem de enfrentar o atual momento e assumir essa visão de gestão enxuta e eficaz, concedendo devido espaço às suas manifestações, promovendo a discussão do seu plano de governo, além de o reproduzir suas manifestações através dos meios disponíveis, na busca de apoio de toda a classe empresarial que a entidade representa. Nesse ponto, até eu busquei enaltecer que, diferente do que nós tivemos, as entidades empresariais tiveram em outras oportunidades, de gerar debates, de gerar manifestações públicas e abertas dentro do senso democrático a todos os pleiteantes, nós tomamos a decisão de não fazê-lo mais da mesma forma que fazíamos em outras oportunidades. Portanto, concederemos os espaços e envidaremos os melhores esforços de divulgação destas proposições de todos aqueles pleiteantes que tiverem uma pauta alinhada com o nosso entendimento. Afinal de contas, essa casa aqui não é uma casa pública, essa aqui é uma casa que pertence aos associados que dela
o fazem ficar de pé, representa a opinião desta parte da sociedade civil e, portanto, faremos uso deste princípio e daremos o devido espaço e manifestaremos publicamente a posição de todos aqueles que se alinham com essa nossa visão. Mais uma vez, nós não estamos impondo nenhuma pauta, nós estamos propondo uma determinada visão. Aqueles que entenderem que ela faz sentido, nós ficaremos, obviamente, bastante satisfeitos, porque entenderemos que teremos, nesse ponto, uma visão comum e compartilhada nesse sentido. A retomada do crescimento especial do nosso município só será possível com o adequado gerenciamento dos recursos disponíveis e da capacidade de investimento como um todo. Muito bem, senhores, esse é o conteúdo da manifestação que nós fizemos formalmente nesse sentido. Complementando esse tema, e depois nós vamos abrir a palavra livre a todos aqueles que quiserem se manifestar, mas para complementar o tema, eu gostaria de colocar um outro ponto. Nós acabamos convidando aqui o Gilmar Moretti. Nós convidamos, isso na verdade é fruto de uma conversa e de uma provocação que veio através já de outros momentos que nós já tivemos e fruto de um certo descontentamento em relação a essa fotografia que todos vimos dessa pesquisa, mas não só essa fotografia. Eu acho que foi manifestação hoje de uns presidentes de partido, independente de pesquisa, não precisa da pesquisa. Quem está nas ruas, quem convive com a comunidade de uma maneira geral, não precisa desse tipo de pesquisa para ter um mínimo de noção de qual é a fotografia que enfrentamos. Pelo menos foi essa manifestação que nós tivemos de alguns dos presidentes, dos quais, mais uma vez, eu reitero a minha satisfação de ter ouvido de vários desses presidentes manifestações de que esta pauta não terá muita dificuldade de ser absorvida, porque mesmo que os objetos dos planos de governo não estejam efetivamente prontos, essas manifestações que fizemos nesse momento estão muito alinhadas. Fico muito feliz, isso acho que só demonstra que todos faremos menos esforços para poder conduzir os próximos passos dessa manifestação. E da mesma forma, teve manifestação de um dos presidentes que fez alusão de que entendia que, inclusive, a nossa manifestação poderia até ser evoluída em 1 ou 2 pontos, e até eu já me posicionei no mesmo momento dizendo que nós não evoluiríamos e não mudaríamos essa manifestação, não porque não acho que tenha sido bastante oportuna a proposição e a provocação que foi feita, mas porque nós entendemos que isso aqui não é uma obra acabada. A nossa expectativa é que os partidos, que os políticos, que a sociedade como um todo não façam isso porque a comunidade empresarial está se manifestando. Façam isso porque entendam que isso é cabível. E se tem ideias que aprimorem essas manifestações, que proponham essas ideias de forma ativa, direta, como mérito, inclusive, dos seus próprios meios. Nós não estamos aqui querendo manifestar ou se vangloriar de quem teve que ideia ou de quem tem a melhor ideia. Isso aí não vai levar absolutamente lugar nenhum. O que nós queremos é ter o melhor resultado. Todos nós nos beneficiaremos do melhor resultado. Os empresários se beneficiarão do melhor resultado da gestão pública, com esse intuito, com esse contexto que nós fizemos. E à luz desse ambiente, nós acabamos nos alinhando a partir do Gilmar Moretti, que vai detalhar um pouquinho esse trabalho que nós iremos fazer, aonde nós vamos fazer uma campanha junto ao eleitor. E os princípios dessa campanha que a gente gostaria, nesse momento, de compartilhar com todos os senhores e senhoras. Nós não fizemos em nenhuma das 2 manifestações de hoje ao longo do dia, nós fizemos essa apresentação, vamos estar fazendo agora em primeira mão, então desde já eu passo a palavra ao Gilmar, para que compartilhe conosco esse objetivo. Esta é uma promoção do Centro Empresarial de Jaraguá do Sul, como o Júnior bem colocou, em parceria com o Escritório de Cinema, que é uma empresa especializada em documentarismo digital, e a agência CMC
em emoção, a CMC Milagro, aqui o Luiz Leite, que estão envolvidos nesse projeto. Reforçando então a pesquisa que o Juliano apresentou há pouco, não me atendo a ela, ela reforça essa questão do homem público muito embaixo. A gente sentiu isso em várias ocasiões, até no nosso trabalho de documentarismo, e é preciso resgatar isso. Acho que a grande intenção por trás é resgatar um pouco a imagem do homem público, daqueles que se propõem a atuar nessa área. Descontentamento da nossa região com a classe política generalizada. Admiramos sempre os homens públicos que dão a cara para bater. Não é fácil no Brasil atual, no estado atual e na nossa região. Então, temos que mudar um pouco esse panorama, e essa é a ideia do Centro Empresarial para trazer para a próxima eleição. Mas o que fazer e por onde começar? Esse é o grande desafio. A gente sempre pensa que a mudança começa em casa, no seu bairro e na sua comunidade. Então, hoje, o agente transformador está em cada um que está sentado aqui, nessas poltronas, nas suas famílias e nas suas decisões. E o próximo pleito é um momento muito importante para isso. Aqui é interessante observarmos que na última eleição tivemos 165 candidatos a vereador indicados por 19 partidos. Hoje temos 21. Uma média de 20 candidatos para cada coligação. Imagine o eleitor com esse universo todo fazer escolhas. É nesse sentido que a nossa campanha também está pensando como ajudar o eleitor a fazer escolhas. E também, de um certo modo, acho que o Juliano deve ter comentado com os partidos hoje, é tentar ao máximo os partidos selecionarem bem seus candidatos, reduzirem um pouco mais o número para jogar bem. Porque às vezes claro, tem números a serem cumpridos, legais, né? Não é tão simples assim, mas pelo menos que escolham bem dentro desses números as pessoas, dentro dos critérios que a gente vai apresentar aqui. Para fazer render, né? Vamos olhar os índices de abstenção. 2012, a média nacional 16,4, região sul 13,9, Santa Catarina 12,7. Cidades de mesmo tamanho de população, Lages 16,7, Jaraguá do Sul 12,9, Palhoça 12,4, Brusque 11,3. Lages é interessante que o colégio eleitoral de Lages é maior, não é isso? Não, a população é grande, mas aqui é interessante porque Lages está junto com o Jaraguá. Mas olha aqui, é um índice muito significativo, né? E se olharmos as últimas eleições, 2004, nós tivemos uma abstenção de 9,23, em 2008, pulou para 10,94, em 2012, 12,94. Diante do panorama que nós temos hoje, no clima político, tanto do Brasil, do Estado e da nossa região, há uma preocupação sensível nisso, até porque, minha gente, 13.719 pessoas que não foram votar, elas, se for pegar o número que elegeu a Câmara de Vereadores, representa 60%. É significativo esse número. E se ele aumentar, mais significativo ainda. Essas são as motivações dessa campanha. Por isso que o Centro Empresarial está envolvido nisso junto. Nós também estamos, a CMC e o Escritório de Cinema. Porque quem quer mudanças na cidade precisa se envolver, não tem jeito. E participar das decisões. E ela começa em casa, ela começa no bairro. Não tem jeito. Então, essa é a realidade. Índice de abstenções crescendo. Esse ano tem uma incógnita no país, né? Mas talvez haja uma reversão disso. É demonstração clara do distanciamento da população com as decisões políticas, até por um cansaço geral, um descrédito, enfim. Nós todos usamos muito a mídia, a gente tem isso no nosso dia a dia. Imagina as pessoas por aí.
Pois bem, aqui tem uma ideia interessante. Aqui pegamos 3 vereadores, não estão os nomes aqui. A gente fez umas análises bem interessantes das últimas eleições, que é uma das bases do nosso trabalho. Vereador X. Por exemplo, esse vereador recebeu apenas 70 votos no bairro onde mora. E o resto tudo dividido por aí. Então, no bairro que ele mora, que ele é conhecido, que ele tem sua residência, que frequenta todo dia, só 70 votos. Um vereador de 1.500 votos para mais. O vereador Y. Esse aqui é interessante, sua votação foi diluída em todos os bairros. Ele tem oscilações de 2% a 7%, mais ou menos. Diluída em praticamente todos os bairros. São vereadores que estão na nossa Câmara hoje. Aqui não é uma crítica, não. É uma constatação, somente para fazer análise. O vereador Z conseguiu... Esse aqui é um belo exemplo. Conseguiu 59% dos votos no bairro onde mora. Mostra que é possível. Esse aqui é um exemplo bem clássico. Então, isso aqui são vereadores que estão na nossa Câmara hoje e que mostra as discrepâncias que há e a falta de critério até do próprio eleitor. Nesses 2 primeiros casos, que é a grande maioria da nossa Câmara, não é essa exceção aqui. Nesse caso aqui, nós só temos 2 vereadores, e ainda considerando a região onde ele mora, que consegue fazer isso. O restante, os números estão lá, qualquer um pode fazer essa análise. A pergunta é, quem eles representam? Que localidade pode reivindicar ações e cobrar? A gente tem muito claro isso no nosso trabalho. Por exemplo, agora nós fizemos um filme chamado Vale Tombado. É claro, o Rio da Luz lá, por exemplo, está ali entre 2 bairros, as lideranças estão um pouco confusas. Só para citar um exemplo. Que posicionamento as pessoas têm junto ao seu vereador? Se nesse caso aqui o vereador diluiu todos os seus votos, né? Muito interessante isso. Aqui não é uma conclusão, mas está aí para a discussão e o debate. Então, a nossa campanha, frente a esses números, é uma campanha por uma eleição mais consciente, com eleitores que saibam escolher seus representantes e que conheçam para que serve um vereador. Vocês já viram que as mídias já estão trabalhando essa ideia nos canais principais de televisão, já estão começando a massificar as informações, e aqui a gente pode fazer um reforço importantíssimo. Para que serve um vereador e que exijam, aqui é o ponto talvez fundamental, né, Juliano? Qualidade, honestidade e localidade. Localidade é onde ele está inserido, que região. Vamos criar, como é que a gente vai agir em linhas gerais? Aqui é uma complexa campanha, de tão simples que ela é complexa, porque como diz o Juliano, a ideia, né, Luiz, é chegarmos aqui. Hoje o universo caminha aqui, independente, né? Não é isso, Juliano, que você apontou para nós, ó, temos que chegar com a campanha aqui, e essa é a especialidade do Luiz, a nossa imagem, né, Luiz? Vamos criar uma websérie com vídeos provocadores sobre temas pertinentes à eleição. Coisa simples, ninguém vai inventar moda nem a roda nesse assunto. Vamos postar conteúdo mobilizador nas redes sociais, tanto de cunho informativo, sugestões, ideias, algumas polêmicas para provocar os likes todos, né? E todas as situações de conexão, cunho informativo e educacional, na página do projeto no Facebook, e também usando mídias auxiliares como outdoors. Elas funcionam muito também no complemento daquilo que a gente carrega no bolso. Despertar a consciência da população de Araguainha sobre a importância do vereador. Temos que resgatar esse papel. Hoje é piada. É tão piada que às vezes, inclusive, eles mesmos acabam agindo assim porque o povo realmente não prestigia. Então a ideia do centro empresarial era resgatarmos um pouco mais essa figura do homem público e animar mais pessoas a encararem esse desafio, enquanto representantes ativos do interesse da comunidade.
Essa é a grande mola mestra da campanha. Início, 15 de agosto, término, 1º de outubro. Bom, porque depois já dá para divulgar, porque a gente já tem um balanço da última eleição muito detalhado. Você já vai ter um resultado no dia seguinte, hoje é tudo muito rápido, mostrando como ficou a representatividade nas regiões de Jaraguá do Sul. Ao longo da campanha, a gente já vai mostrar como é que é o panorama das representações nas regiões de Jaraguá do Sul. A gente fez alguns estudos de regiões, mas que não é aqui, não é o foco principal da campanha, e sim o resgate do voto mais consciente. A ideia é isso aí, um vereador para chamar de seu. Simples. Essa é a linha geral da campanha. É uma campanha simples, de apelo popular, que às vezes vai virar conversa de boteco, às vezes vai virar piada, vai virar coisa séria, e que chegue na boca das pessoas. Aí não tem jeito, tem que ser uma coisa muito simples. Isso aqui não é a arte da campanha, não é nada, é só para a linha, o mote da campanha é esse aqui, um vereador para chamar de seu. Focado ele. Você conhece ele? E ele? Conhece você? Aparenta honestidade? Isso para nós é muito importante. Porque não basta somente ser honesto. Também tem que aparentar essa honestidade. E um item muito fundamental. É envolvido, ele já tem alguma ação com a comunidade? Porque não importa a idade do candidato, não importa N situações, sexo, enfim, todas as definições que se possa fazer do ser humano. Mas ele já tem algum trabalho, ele tem mostrado alguma iniciativa. Ok? Então esses são os principais pontos dessa campanha muito simples, que é um vereador para chamar de seu. Juliano, está com a palavra. Obrigado, tá? Obrigado, pessoal.